Quer ter acesso aos conteúdos que assistimos em live? Cola na Cinefy, primeiro link na descrição. O caminho mais violento de Lord of Mysteries. Sacerdote Vermelho, patrocinado patrocinado pelo Zagrel, do canal Odin Geek. Isso aí, vídeo patrocinado, como a Flávia disse, pelo Zagrel. Muito obrigado, Zagrel. Se você tá vendo esse vídeo e também quiser patrocinar algum vídeo pra gente, tem um incentivo aqui embaixo na descrição. E você também pode ter acesso antecipadamente aos vídeos aqui do canal, se tornando membro. Lembrando que canal do Odin Geek está na descrição, tá? Então, pra quem quiser ir apoiar o conteúdo original, está aqui na descrição, rapaziada. E lembrando também que a gente está com uma parceria com o Odin Geek. Então, pra quem não sabe, o Odin Geek tem uma loja de camisetas de anime relacionado à Lord of Mysteries. Então, se vocês quiserem adquirir uma camisetinha, que eu vou mostrar pra vocês, tem algumas aqui, né? Ó, tem esse primeiro modelo, tá top. segundo modelo, terceiro modelo, que é da Deusa Nossa, da Noite bonito Eterna, esse. por sinal. Outro modelo, esse modelo, ele é parecido? É feminino e masculino, viu? Ah, verdade, eu não vi o homem e a mulher trocando, é foda, né? E também tem aqui feminino, então tem aqui, deixa eu já deixar separado aqui, né? Mais fácil. Dois femininos, masculino, masculino, masculino. Esse aqui também é do Porta, né? Acho que é full. Não. Gente, Não, Porta seria door. Full é o quê? é o erro? É erro? Eu não sei, eu sou muito ruim de inglês, gente. Mas enfim, O mundo. seguinte, rapaziada, muito foda, tá? Pra quem quiser, quero adquirir uma camiseta. É o tolo. É o tolo. A gente chutando todo mundo. Pra quem quiser adquirir, então, uma camiseta aqui no site do Odin Geek, primeiro que eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar no fixado, tem o nosso cupom, tá? Então, simplesmente é Santoriu, apenas Santoriu, tá? Santoriu. Tem Você ali. deixa na tela escrito como é que escreve. E basicamente ali, rapaziada. Quem quiser, tá aqui na descrição o link. E como eu disse, se vocês quiserem R$10 de desconto, é só colocar Santoriu ali no cupom, fechou? Isso aí. Muito obrigado aí a Odin, né? E vambora, rapaziada. Play. Tem G8? E aí, galera, como é que vocês estão? Cara, Meu Deus, aí eu Hanaru. não sei. Não Vocês existe são pessoas bom? tamanho G8. Hoje a gente vai falar de um caminho que está sendo muito pedido há muito tempo aqui no canal. E a gente tá na reta final agora dos caminhos, então nada mais justo do que a gente trazer hoje o caminho do Sacerdote Vermelho. Então deixa o seu like. Ó, tem muita gente que assiste os nossos vídeos, não curte, não comenta, nem compartilha com os amigos que também gostam. E o pior Tô compartilhando de com meus tudo, cara, amigos. nem se inscreve no Quer dizer, canal alguns. para dar uma ajuda para esse humilde criador de conteúdo aqui. Então, por favor, se você ainda não fez isso, faz isso, ajuda nós. Não vai custar nada para você e ajuda bastante, motiva bastante a gente também a continuar trazendo conteúdos recorrentes. Porque a minha meta agora é essa, manda criar sempre conteúdos novos, no mínimo aí Ele tá uns travado 3, nesse 4 dia. vídeos por semana. Então eu preciso muito Esse do apoio de sacerdote vocês pra vermelho eu era conseguir fazer isso. Tava bem curiosa Bora pra pro ver. vídeo? Cara, esse O caminho sacerdote do vermelho, todo mundo vira é o homem, caminho né? da guerra absoluta. Onde existir conflito, sangue, Da guerra mesmo. destruição, ali vai estar a autoridade do vermelho. Nesse caminho, o vermelho não simboliza apenas fogo ou violência. Ele representa a própria guerra em seu estado mais puro. E o sacerdote não é que ele é um homem santo, é um ritualista da força, aquele que transforma batalhas em rituais e caos em poder. Os Beyonders desse caminho dominam habilidades voltadas para o combate, destruição e a manipulação psicológica. São especialistas em fogos, armadilhas e estratégias de guerra. Possuem força física e agilidade muito acima do normal. Eles conseguem encontrar as fraquezas de seus inimigos e explorá-las com brutalidade. Mas o verdadeiro terror desse caminho não está apenas no combate físico. Está na capacidade de manipular emoções, criar conspirações e provocar pessoas até que elas percam completamente Nossa. o controle. É tipo Porque no assim, caminho do sua mãe nasceu sacerdote pelada. vermelho, Tipo isso. A guerra não acontece apenas Da no hora. campo de batalha. Ela acontece também dentro da mente. Então vamos começar pela sequência 9. De praxe a gente já sabe, né? Ele começa como um simples Beyonder, aí chega ali pra sequência 2, 1, a gente já tá pensando como que alguém vai vencer esse cara. Vamos ver se com esse caminho a fórmula se repete. Na sequência 9, a gente tem o Caçador. A sequência 9 do caminho do Sacerdote Vermelho é conhecida como Caçador, e diferente do que muitos imaginam, não é apenas um guerreiro comum. O Caçador é um predador, algo criado para sobreviver em ambientes hostis, rastrear inimigos e preparar armadilhas, e eliminar alvos com precisão brutal. Carinha de que vai ter um Ao personagem consumir a vilão. poção, Com isso o aí, Beyonder maneiro. recebe um Com aprimoramento certeza. físico gigantesco.
A sua força, velocidade, reflexos e a capacidade de cura se tornam sobre-humanos. Dizem que o caçador possui a força de um urso e a agilidade de um gato. Seus golpes são tão poderosos que podem fazer o próprio ar estalar. E conforme avançam nessa sequência, os seus corpos também começam a mudar. Eles se tornam maiores, mais resistentes e mais perigosos. Mas o verdadeiro terror dessa sequência está nos sentidos. A audição, o olfato e a visão de um caçador são absurdamente aprimorados. Eles conseguem perceber detalhes invisíveis para pessoas normais, rastrear cheiros específicos, ouvir sons a enormes distâncias e até identificar o peso de alguém apenas pelo som dos passos. É como se o mundo inteiro se transformasse em um mapa vivo diante deles, e escapar de um caçador se torna extremamente difícil. Além disso, eles desenvolvem uma poderosa intuição de perigo. Más intenções, emboscadas e ameaças escondidas, tudo isso pode ser sentido quase que instintivamente. Mesmo que na sequência focada em combate físico, os caçadores ainda possuem uma pequena capacidade espiritual. Eles podem aprender rituais básicos, utilizar visão espiritual e até enxergar criaturas espirituais fracas. Mas comparado com outros A mente deles tem que ser fraca, cara. É considerada extremamente Se eles já baixa, vão ser roubadão porque esse caminho fisicamente. nunca foi focado em magia refinada. Ele é sobre sobrevivência, sobre guerra e sobre matar antes de ser morto. Ao se tornar um caçador, o Beyonder também recebe um enorme volume de conhecimento relacionado à sobrevivência e armadilha. Eles aprendem automaticamente sobre plantas venenosas, medicamentos naturais, pontos letais do ambiente, explosivos, demolição e técnicas avançadas de emboscada. Um caçador consegue transformar praticamente qualquer lugar em uma armadilha mortal. Bom, vamos comentar até aqui. O caçador, ele basicamente, ele se torna... a gente consegue até falar, né? Se ele fosse ser um super-herói, ele seria uma espécie de Batman ali, talvez um Bane, uma coisa mais puxada assim, uma força sobre-humana, nada muito, tá? Né? Muito exagerado. O caçador, ele realmente não tem grandes feitos de força na obra, né? Mas ele é assim forte. Ele é assim rápido. Eu achei que ele ia ser um dos mais fortes de força. Mas é uma sequência de introdução. Então a gente não pode esperar que a sequência 9, né? Ele é uma sequência 9. Uma sequência 9 não pode ter forças de um semideus, por exemplo. Então até aqui. Mas dá pra levantar um carrinho, né? Ele vira uma máquina de uma caçar, carroça, no literalmente. Caso. E isso dá cavalo. vantagens pra ele dependendo do ambiente e dependendo do adversário. Então vamos lá, ele vai usar o ambiente a favor dele, tá? Areia movediça, floresta, ruína, não importa onde ele esteja, ele vai conseguir usar o ambiente sempre a favor dele. Uma coisa importante para se falar desse caminho é a capacidade de memória que eles têm. Eles têm uma memória quase perfeita. Ô, louco! Então, assim, eles nunca se esquecem de armadilhas que eles fizeram ou de detalhes do ambiente que possam ajudar. Isso é bom, porque ou eu me ferraria. eles. Eu cairia na minha própria armadilha e morreria pra minha própria deixar armadilha. Gravado, né? Porque durante uma perseguição, por exemplo, isso pode ser a diferença entre viver e morrer. Agora, sem mais delongas, vamos para a sequência 8, que se chama Provocador. Após sobreviver como um caçador, o Beyonder do caminho do sacerdote vermelho alcança a sequência 8, Provocador. E é aqui que esse caminho começa a revelar o seu lado mais cruel. Porque um provocador não luta apenas com armas, ele luta com as emoções. Ao avançar nessa sequência, o corpo do Beyonder continua evoluindo. A sua força, velocidade e reflexos, e também a agilidade, recebem um novo aprimoramento. A sua regeneração natural também aumenta, mesmo que ainda esteja longe de algo monstruoso, como eu já tinha comentado com vocês. A sua espiritualidade se fortalece um pouco mais, e agora ele consegue ativar a visão espiritual com extrema facilidade. Mas nenhuma dessas habilidades é o verdadeiro núcleo dessa sequência. O verdadeiro terror do provocador é a sua capacidade de manipular as pessoas. A habilidade central dessa sequência é chamada simplesmente de provocação. E não, isso não significa insultar alguém, não literalmente, né? Quando o Beyonder se torna um provocador, a sua percepção humana sofre uma mudança permanente. Eles passam a enxergar as fraquezas emocionais das pessoas quase instantaneamente, medos, inseguranças, orgulho e raiva. E tudo pode ser percebido. É como isso, ele sabe exatamente quais palavras usar para destruir o equilíbrio mental de um alvo. Cada frase, cada gesto, cada humilhação é calculada para gerar o máximo de instabilidade possível.
Os provocadores conseguem fazer as pessoas perderem completamente a compostura, tomarem decisões irracionais e, em casos extremos, eles perdem temporariamente o controle. E o mais assustador, quanto mais elaborada e cruel for a provocação, mais poderosa ela se torna. Mesmo algo simples como um insulto direto pode despertar a fúria instantânea, e essa habilidade também funciona contra criaturas irracionais. Quando enfrentarem monstros, feras ou Beyonders fora de controle, os provocadores podem liberar uma aura extremamente repulsiva, uma presença que desperta agressividade, violência e conflito, como se a própria existência deles fosse um convite para a guerra. Cara, eu vou ter que comentar aqui, né? Essa sequência é tipo um isqueirinho, né? O cara é o isqueirinho, o cara que faz bullying, e tipo assim... Que isso? O mais engraçado é que dependendo de quem ele provoca, ele pode simplesmente morrer, né? Porque, vamos lá, a sequência ela já diz muito sobre ela mesma, né? Então, um provocador, pra ele digerir a poção, ele tem que provocar, né? Ele tem que causar o conflito. Verdade. Aí você vai lá e provavelmente, é sempre assim, tá? Quanto mais a sequência do alvo que você escolher for mais baixa, então tipo assim, mais baixa que eu digo sequência 7, sequência 6, 5, ele simplesmente pode provocar a própria morte, pô. Ele vai lá e provoca um semideus, por exemplo. Aí ele morre, entendeu? É bem perigosa essa sequência, né? E é exatamente por isso que essa sequência combina perfeitamente com armadilhas e emboscadas. Porque enquanto o inimigo perde a razão, o provocador já preparou o campo de batalha inteiro. E a mente do inimigo é sempre a primeira coisa a ser destruída. Cara, então, é o que eu disse, né? Não tenho muito pra dizer dessa sequência, porque até agora, além do aprimoramento físico que ele ganha, nada demais, né? Ele só vira o causador da sua própria morte. Tem aquele ditado que fala: o silêncio... Como é que fala? A fala é prata, mas o silêncio é ouro. Quê? O provocador Nunca ouvi. não acredita nisso, Também ele acredita o nunca ouvi, contrário. Vamos pra sequência 7 agora, hein? Na sequência 7, a gente tem o Piromaníaco, ou o Mago do Fogo. Ao alcançar a sequência 7, o Beyonder do caminho do Sacerdote Vermelho finalmente se torna algo muito mais perigoso. Ufa, finalmente. Um verdadeiro instrumento de destruição. A sequência 7 é conhecida como Piromaníaco. Bom, é aqui que o Sacerdote Vermelho começa a mostrar o seu aspecto mais devastador. A espiritualidade do Beyonder cresce de uma forma significativa. A sua visão espiritual se torna muito mais refinada e a sua intuição de perigo evolui. Agora, Ele tem um eles arrepio do conseguem Peter detectar agora. perseguições, armadilhas e ameaças ocultas com muito mais precisão. Mas tudo isso é apenas o começo, porque a verdadeira essência dessa sequência está no domínio absoluto das chamas. Os piromaníacos possuem a habilidade de controlar e conjurar fogo livremente ao seu redor. Perigoso E isso aí, diferente viu? de magos comuns, Aprendemos lá em eles não Avatar. precisam recitar encantamentos longos, ou desenhar símbolos, ou preparar rituais complexos. O fogo simplesmente responde à vontade deles, rápido, violento e destrutivo. Eles conseguem comprimir chamas até criar explosões extremamente concentradas, formando bola de fogo capazes de destruir um alvo instantaneamente. Podem revestir seus próprios corpos com armadura de fogo, Ô, louco. aumentando a sua defesa Nossa, e se imagina que da protegendo hora contra deve ser o venenos, design, né, cara? congelamentos e ataques externos. Também conseguem criar chamas flamejantes temporárias, armas que conseguem transformar o campo de batalha em um inferno, atrasar explosões para criar armadilhas e até infundir o fogo diretamente dentro do corpo do inimigo. Eu ficaria passando só Nossa. tacando fogo nas casas, disse Arley. Credo e Arley, maluco. Esquisito. Criar armadilhas e até infundir o fogo diretamente dentro do corpo do inimigo. Porra, essa é boa. Essa é realmente boa. Então, detonar tudo de dentro pra fora. Bom, cara, vamos lá. Né? Aqui as coisas já começam a mudar drasticamente, né? Ele consegue criar armas de fogo, mas a parte que eu achei bizarramente forte é a parte de infundir fogo diretamente dentro da do pessoa. corpo do inimigo. A gente não sabe qual Lá é pela a boca. limitação desse poder, mas é um poder bizarramente forte, pô. Você consegue queimar uma pessoa de dentro pra fora e às vezes ela nem percebe, pô. Às vezes ela vai pensar, ai, tô com uma queimaçãozinha Aquela de estômago. azia. Quando vê ela já tá pegando fogo. Já, É, eu queimadura tenho de essa terceiro azia grau. aí. Tem algumas coisas muito legais Não dentro essa, dessa né? sequência.
Por exemplo, eles conseguem invocar corvos de fogo, criaturas flamejantes, capazes de perseguir múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Da hora. Criar muralhas de fogo que aprisionam alvos em círculos escaldantes. Lançar lanças flamejantes tão quentes que queimam o inimigo de dentro para fora após o impacto. E no auge da destruição, eles podem conjurar uma gigantesca bola de fogo comprimida, uma explosão capaz de devastar uma área inteira. E existe um detalhe extremamente importante: as chamas de um piromaníaco não queimam apenas corpos físicos, elas conseguem ferir corpos espirituais também. Ou seja, né? Até as criaturas semelhantes a fantasmas ou almas podem ser destruídas pelo fogo deles. Além disso, os corpos desses Beyonders desenvolvem uma resistência absurda às próprias chamas. Pô, senão também ia ser absurdo, É o né? mínimo, né? Até porque o designer deles vai ter fogo, né? A própria chama é o poder que só se usa uma vez antes de queimar a própria mão. Chegar um momento que o cara vai estar parecendo um Fred Krueger já, se ele não tivesse resistência ao próprio poder. Um fogo comum, ó, não é só as chamas dele, ó, o fogo Eu comum sinto que ele também não não gosta consegue muito ferir eles. dessa... Porque nessa sequência, Nessa o Beyonder sequência, deixa ele de ser fica apenas zoando. um guerreiro e se torna um desastre ambulante. Um homem capaz de transformar cidades em campos de batalha e exércitos inteiros em cinzas. Pô, tá, vamos lá, minhas considerações. É forte. Para um sequência 7, é forte. Gente, se a gente parar pra pensar em outras sequências, o que o sequência 7 estão fazendo ainda, esse aqui é forte. Tipo, o Klein no sequência 7, ele tava, né, aprendendo a andar ainda. Tava rastejando ali, não fazia muita coisa. Ele dependia muito de artefatos que ele tinha com ele. Aqui, pra mim, esse guerreiro, ele consegue lutar sozinho. A menos que ele esteja lutando com uma poça de água, né? Aí dificulta a vida dele. Mas fora isso, é um guerreiro que já é autossustentável, né? Vamos ver nas próximas sequências se a parada escala a níveis cósmicos. A partir da né? sequência Todas 6, o caminho do sacerdote vermelho deixa de ser apenas brutalidade e destruição. Não era totalmente brutalidade e destruição, já que a gente já tinha, né, um provocador lá em cima. Mas agora vai passar a ser algo muito mais perigoso, porque aqui nasce o verdadeiro estrategista da guerra. A sequência 6 é conhecida como conspirador. E diferente das sequências anteriores, essa evolução não fortalece apenas o corpo, ela fortalece principalmente a mente. Ao consumir essa poção, o Beyonder recebe um enorme aprimoramento mental. A sua percepção se torna muito mais refinada e o seu raciocínio mais rápido. A sua inteligência mais afiada e até a sua capacidade de convencer pessoas evolui absurdamente. Eles começam a enxergar padrões, intenções, brechas e oportunidades quase que instantaneamente. É como se cada conversa, cada movimento e cada detalhe fosse parte de um gigantesco jogo de guerra. Seus sentidos, físicos e espirituais, também evoluem novamente. A antiga percepção aguçada do caçador agora alcança outro nível. Os conspiradores são excelentes em coleta de informações, rastreamento, espionagem, observações e leitura de comportamento. Mas o verdadeiro núcleo dessa sequência é a manipulação. De pessoas meio burrinhas. E a habilidade central Achou que era do conspirador mais é chamada de incitação. Eles conseguem acender desejos, medos e pensamentos dentro da mente das pessoas através das conversas. Uma frase, uma dúvida, uma sugestão sutil e lentamente o alvo começa a agir exatamente como o conspirador deseja. É como colocar fogo dentro da mente de alguém. Mas isso ainda não é o aspecto mais assustador dessa sequência, porque os conspiradores também dominam a essência da própria conspiração, a desorientação, a confusão e o engano. Eles manipulam informações, percepções e expectativas para controlar completamente o campo de batalha. Fazem inimigos acreditarem em mentiras, esconderem intenções reais e tomarem decisões erradas, e caminharem diretamente para a armadilha sem perceber. E o pior, muitas vezes um alvo só percebe que foi manipulado quando já perdeu tudo. Mas essa sequência ainda mantém um aspecto destrutivo do sacerdote vermelho. O seu domínio sobre o fogo evolui drasticamente. As chamas agora se tornam branco-carmesim, muito mais quentes e perigosas. Eles conseguem moldar armas flamejantes sólidas, como chicotes e sabres, capazes até de bloquear ataques físicos. Existe uma habilidade simplesmente absurda nessa sequência de transformação de chamas. Os conspiradores conseguem se fundir às próprias chamas e viajar através delas, e surgir instantaneamente no local atingido pelo fogo, como se o incêndio fosse um portal.
Imagina enfrentar alguém que manipula sua mente, controla suas informações, cria armadilhas invisíveis e ainda pode atravessar o campo de batalha transformando em Você joga fogo. uma bolinha de fogo lá na Tá. PQP e vai pra Aqui, PQP? A Tipo gente isso? já conseguiu encontrar uma evolução, porque até pra mim, cara, o que tava acontecendo? O conspirador tava a mesma coisa do provocador. Talvez ele consiga dominar a mente com mais facilidade, talvez ele consiga fazer isso com mais pessoas de uma vez, talvez ele precise de menos frases pra conseguir tirar alguém do eixo ali, né? Mas essa parte do fogo evoluir, das chamas mudarem de cor, que eu já achei muito, muito louco, tá? Chamas mudarem de branca? cor pra branco, Nunca vi chamas representando brancas. que agora as chamas Deve ficar estão da mais hora o quentes, design. e ele poder se teleportar, aí valeu a pena já, a sequência já ganhou uns pontos ali. Agora, eu vou falar pra vocês, essa sequência, na sequência 4 pra baixo, que eu acredito onde vai ser as mudanças mais significativas da sequência, ela vai ter que suar, tá? Porque até agora, ela não é uma das mais fortes, na minha opinião. Eu quero que você deixe a opinião de vocês aí nos comentários. A gente tem agora a sequência 5, Ceifador. E é nesse ponto que o caminho do sacerdote vermelho se torna verdadeiramente aterrorizante, porque aqui em diante, esse caminho passa a possuir o maior poder destrutivo dentre todos os Beyonders da mesma sequência. Estão me prometendo ouro, eu quero ouro, hein? Vamos ver. O maior dano, a maior capacidade ofensiva e a pura personificação da destruição. Mesmo existindo caminhos com habilidades de morte instantânea, o sacerdote vermelho compensa isso de outra forma, com ataques tão violentos que sobreviver se torna quase impossível. Ao alcançar essa sequência, o Beyonder recebe um novo aprimoramento físico. A sua força, velocidade e resistência aumentam mais uma vez, a sua espiritualidade cresce de forma significativa e a sua mente se torna ainda mais afiada. A verdadeira essência dessa sequência está em uma habilidade absurdamente perigosa: investigações de fraquezas. Os ceifadores conseguem enxergar vulnerabilidades através de meios sobrenaturais. Não importa se o alvo é humano, uma criatura espiritual, uma defesa mística ou até mesmo um fenômeno natural. Eles conseguem encontrar um ponto fraco, uma rachadura invisível, todo um caminho, detalhe que sustenta tem tudo. um ponto Então, fraco. eles conseguem destruir. Eles podem perceber falhas em armaduras, barreiras sobrenaturais, estruturas físicas e até no próprio clima, como se o mundo inteiro tivesse cheio de pontos vitais esperando para serem atingidos. Mas isso ainda não é o maior aspecto dessa sequência, porque após encontrar uma fraqueza, aí vem o abate. Essa habilidade permite que qualquer ataque do ceifador carregue um poder de execução extremamente brutal. Cada golpe passa a atingir como se estivesse acertando diretamente em pontos vitais do inimigo. Mesmo criaturas muito acima dele podem sofrer danos reais, desde que sejam atingidas corretamente. E quando o ceifador encontra uma vulnerabilidade, 3 golpes normalmente são o suficiente para decidir uma batalha. Pouquíssimos conseguem sobreviver, mas o terror dessa sequência não termina aí. Os ceifadores também possuem uma precisão monstruosa. Eles conseguem controlar suas chamas com perfeição absurda. Uma única bola de fogo pode ser dividida em centenas de ataques menores, atingindo múltiplos inimigos simultaneamente. Cada explosão, cada chama, cada impacto calculado perfeitamente. Seu domínio sobre o fogo também evoluiu. As chamas se tornam ainda mais destrutivas, mais densas e mais rápidas. Agora, ele consegue criar figuras flamejantes capazes de atacar inimigos sozinhas, confundindo o alvo e criando oportunidade para ataques fatais. A sua transformação de chama evolui para outro nível aqui. Os ceifadores podem atravessar dezenas ou até centenas de metros instantaneamente, fundindo-se ao fogo. Agora imagine enfrentar alguém fogo ou tem que ser o fogo encontra dele? sua fraqueza, transforma cada a questão. golpe em um golpe fatal, controla explosões com precisão absoluta e ainda atravessa o campo de batalha como uma chama viva. E é por isso que essa sequência recebe o nome de Ceifador, porque a partir daqui o Beyonder do Sacerdote Vermelho deixa de parecer apenas humano e começa a parecer uma calamidade feita apenas para recolher vidas. Ceifador. As minhas considerações para essa sequência é o seguinte: ela tem uma força exponencial, tá, galera? Vamos lembrar aqui que ele ainda não é um semideus, ele ainda tá em Beyonder de sequência média, só que ele tem muito potencial aqui.
ele tem muito potencial. A capacidade dele de criar soldados de fogo que atacam sozinhos é absurda. E aí, com base nisso, o que ele consegue fazer? Né? Ele pode criar vários soldados e ele pode ficar se teletransportando para aonde cada soldado tá, né? Porque os soldados são feitos de fogo e ele pode se teletransportar através do fogo. Então, isso dá uma vantagem gigantesca pra ele. Porque imagina, ele tá lutando com, parece aquele bagulho Beyonders. do Sam. Aí ele bota uns soldados pra lutar contra esses Beyonders e ele pega um pra lutar. E aí ele vê que um Beyonder baixou a guarda, ele se teletransporta até onde o soldado de fogo dele tá lutando, finaliza o Beyonder com um golpe ou dois, volta pro outro, e aí ele pode fazer isso várias vezes. Isso torna ele realmente muito forte. A partir da sequência 4, o Beyonder do Caminho do Sacerdote Vermelho finalmente ultrapassa os limites humanos e se torna um semideus. A sequência 4 recebe o nome de Cavaleiro de Sangue de Ferro. Nossa. É aqui que o verdadeiro terror começa. Nome grande. Porque nesse ponto, o Beyonder deixa de ser apenas um guerreiro poderoso e se torna um comandante de guerra, uma arma viva capaz de destruir cidades inteiras. Existe até uma mudança extremamente simbólica nessa sequência. Independente do gênero original, todo Beyonder que avança para Cavaleiro de Ferro se torna um homem. Como se o próprio caminho estivesse moldando o corpo do usuário. Não vai ser Mamoia, não. Uma personificação absoluta da guerra. Ao alcançar essa sequência, seus atributos físicos explodem em poder. Eles se tornam fortes o suficiente para enfrentar dragões ou criaturas gigantescas do caminho do Gigante do Crepúsculo. Mas o aspecto mais assustador dessa sequência é a sua coragem. Aqui a gente já tem uma escala de poder absurdamente maior, tá? Tirando o fato de que se você for mulher, você vai virar homem, assim como no Caminho da Hermônia, se você for homem, você vai virar mulher. Aqui, ele já bate de frente com Beyonders do Caminho do Gigante do Crepúsculo, que são o caminho, na minha opinião, com maior força bruta da obra até aqui, né? Até o que a gente tá lendo nesse momento. Gigante do Crepúsculo a gente não viu, né? O que eu acho? Eu acho que quando você vira um semideus nesse caminho, eu não lembro, a sua força exponencia algumas vezes. E aí você vira realmente uma ameaça, assim, em nível de semideus mesmo. O aspecto mais assustador dessa sequência é a sua coragem. Os Cavaleiros de Sangue de Ferro possuem uma coragem comparável ao aço. O medo quase não consegue afetá-los. Ataques mentais, pressão psicológica, terror sobrenatural, tudo isso perde grande parte do efeito diante deles. A diferença da imprudência, que é essa coragem, não elimina o senso de perigo. Foi o último. Ela apenas impede que o medo tome conta das suas decisões. Olha, aqui a gente tá encontrando um counter pro caminho do visionário, né? Não vai conseguir mexer muito com a mente da pessoa de um sacerdote vermelho. A habilidade que transforma essa sequência em um verdadeiro pesadelo é a transformação em armas. Um Cavaleiro de Ferro pode transformar literalmente qualquer objeto em uma arma mortal. Uma moeda, uma pedra, uma caneta, qualquer coisa pode carregar um poder destrutivo absurdo. E utilizando suas chamas, eles conseguem transformar objetos em projéteis explosivos, capazes de bombardear alvos a quilômetros de distância. Aqui a gente tem uma mistura de vários poderes, né? O primeiro poder de transformar tudo em uma arma mortal é muito bom, e eu não lembro de ver isso em quadrinhos ou na ficção. Os poderes dele é muito bom pra combar, cara. É o poder do... Poder não, mas é a habilidade do mercenário do Demolidor. Agora, a capacidade de injetar poder explosivo nas coisas, aí é o Gambit, né? Não tem como você pensar em outro personagem que não seja o Gambit. Eu lembrei daquele personagem de Jojo. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, né? Pelo que a gente tá vendo junto, o sacerdote do sangue, o Cavaleiro do Sangue de Ferro, ele faz isso em níveis muito maiores do que qualquer tipo de mutante ou qualquer tipo de herói da ficção, né? Aqui tem uma habilidade interessante. Os Cavaleiros do Sangue de Ferro conseguem criar uma conexão invisível com todos aqueles sob seu comando. E através dessa ligação, eles conseguem compartilhar sentidos, informação, visão, audição e emoções e até danos. O exército inteiro passa a funcionar como uma única entidade. Uma consciência coletiva voltada para a guerra.
Eles também conseguem concentrar o poder de suas tropas em si mesmos, fortalecendo absurdamente suas habilidades Beyonders, ou dividir os danos sofridos entre os membros da equipe, como se o conceito de exército tivesse se tornado uma habilidade É uma sobrenatural. família agora. E ainda existe a galvanização. Os cavaleiros podem transformar os seus corpos em chamas e as suas chamas em aço. Uma defesa monstruosa combinada com um poder destrutivo absurdo. O seu domínio sobre o fogo também chama que evolui está branca, drasticamente. As chamas agora se tornam branco-azuladas, extremamente quentes, comparáveis ao impacto de canhões pesados. Cada golpe, cada Vai explosão mudar. e cada ataque vira uma calamidade. Eles conseguem incendiar áreas inteiras, provocar explosões massivas com simples Davi. ataques físicos e até transformar os seus corpos em fogo, literalmente. Os cavaleiros do sangue de ferro podem se dispersar em múltiplas chamas e mover-se livremente e depois se reconstruir seu corpo novamente. E enquanto sua consciência espiritual permanecer intacta, eles continuam vivos. Mas, talvez, o detalhe que pode assustar mais essa sequência seja o extermínio. A sua capacidade destrutiva alcança o nível de um semideus. E agora, eles podem ferir seriamente outras entidades divinas se o ataque for certeiro e no limite. Caso ignorem as consequências, é lógico, né, gente? Eles podem até manifestar parcialmente a sua forma de criatura mítica, que é um gigante da calamidade que ainda é incompleto, tá? Eu acredito que o fato deles conseguirem transformar fogo em aço seja uma metáfora a defesa ser tão forte quanto o aço, né? E o lance Achei do que era exército é bem literalmente. interessante, porque abre precedentes, né? Por exemplo, o que é considerado o exército dele? Pessoas que juram lealdade a ele? Pessoas que estão abaixo do comando dele? Ou pessoas que ele considera do exército dele? A gente tem que levar isso em consideração para entender o limite do poder dessa sequência, né? Ela é bem forte e agora ela... Pô, os caras exageram também, né? Mas, tipo, se o cara ignorar, ele consegue até... Ele tem a capacidade, e eu acredito que seja a única sequência 4 que tem essa capacidade de matar um deus. Tipo assim, se ele acertar ali e ignorar todo o resto, ele pode dar a sorte ali de matar um deus. Eu não lembro de outra sequência que consiga fazer a mesma coisa. Na sequência 3, o sacerdote vermelho não é apenas um guerreiro. Mudou. Ele se torna uma personificação da guerra organizada. E esse é o bispo de guerra. E é aqui que o caminho do sacerdote vermelho começa a demonstrar algo ainda mais assustador. A guerra deixa de ser apenas destruição e passa a se tornar um fenômeno sobrenatural. Um bispo da guerra consegue fortalecer aliados e enfraquecer inimigos através da voz. As suas canções de guerra e gritos de guerra elevam a moral, aumentam a força física, fortalecem a vontade É tipo aquele bagulho de e, ao você mesmo fazer um tempo, discurso. esmagam o espírito do inimigo. Imagina você ouvir um único grito e sentir seu corpo ficando mais pesado, a sua Então coragem tem que ser um discurso, mais legal o desaparecendo discurso. e a sua mente sendo tomada pelo desespero. Fala, Enquanto do outro "Tatakai". lado, um exército E todo mundo inteiro fica se forte. fortalece. Mas isso ainda não é o aspecto mais aterrorizante. É que Porque é chinês, o né? verdadeiro domínio do bispo da guerra é o campo de batalha. Eles conseguem criar uma chamada névoa de guerra. Uma névoa sobrenatural capaz de distorcer sentidos, bloquear a percepção espiritual, Meu Deus. interferir em conexões místicas e até impedir fugas através do mundo espirituais. Mundo espiritual, né, gente? Dentro dessa névoa, a audição falha, o olfato falha, a intuição falha, as adivinhações falham. Se as essa névoa pegar, já era, maldições então. Tudo Tudo falha. se Já torna era. caótico, exceto para o próprio bispo da guerra. Porque dentro da névoa de guerra, ele enxerga perfeitamente como um predador absoluto controlando um território inteiro. Mas talvez o aspecto mais absurdo dessa sequência Tem mais? seja a autoridade sobre reunião. A essência da guerra é reunir pessoas, e o bispo da guerra domina exatamente isso. Ele consegue reunir o poder do seu exército, absorver habilidades Beyonders de aliados e compartilhar seus próprios poderes, e transformar tropas inteiras em extensões da sua própria existência. Cada soldado se torna uma âncora, cada aliado fortalece o bispo, e quanto maior o exército, mais monstruoso ele se torna. Eles conseguem fortalecer indivíduos específicos temporariamente,
conectar mentalmente grupos inteiros e criar formações bom, capazes de resistir É até bom mesmo. ter ele no seu grupo. Cara, não, eu ia falar o quê? Se um cara desse aqui, se ele, sei lá, vira rei de uma nação que tem uns 100 mil soldados, ele destrói o mundo de Lord of Mystery. Aqui vai ter outros Beyonders, né, pra... Sei lá, assim, tipo, 100 mil soldados, tá ligado? Ele aqui comandando, mano, eu acho que ele consegue destruir. Eu não Mas sei. o É que eu tô não dizendo sei, é que eu né? tô pensando nele como aliado. É muito bom ter um cara assim como aliado, sabe? Sim, com certeza. Não destrói? Então, é porque eu pensei no sentido de, tipo, se juntar vários Beyonders. Mas eu acho que ele consegue matar outro Beyonder, da mesma sequência. Eu acho que dá. Porque comparando todos os poderes que a gente já viu, cara. Pô, isso aqui é muito roubado. Esse negócio de meio que diluir o dano que ele toma em várias e várias pessoas. Um ataque que poderia matar ele vai ter que acertar 3 pra matar, tipo isso. Uhum. Então, enfim. A ataques devastadores. Cara, é muito absurdo isso daqui, porque ele consegue pegar emprestada a habilidade de aliados Beyonders. Então, assim, e ele consegue emprestar habilidades também. Aqui, na sequência 3, a partir da sequência 3, a gente já consegue entender o nível de calamidade dessa sequência e ela é realmente bem forte. A partir do nível de semideus, as coisas escalam a proporções de poder absurda já, né? O seu controle de multidão permite transformar tropas em verdadeiras fortalezas vivas, como se dezenas, centenas ou milhares de pessoas passassem a agir como um único organismo. E ainda existe o sacrifício. Após oferecer sacrifícios o suficiente, um bispo da guerra pode pedir auxílio diretamente à essência da guerra, recebendo temporariamente poderes ainda maiores, até habilidades equivalentes a de um bruxo do clima, que é o sequência 2, tá? É o próximo. Nesse ponto, o fogo do sacerdote vermelho já alcançou um outro nível, cara. As chamas agora são azul puro, muito mais quentes, muito mais destrutivas e muito mais próximos de uma calamidade natural. É como se o Beyonder da sequência 3, o Bispo da Guerra, já começasse a tocar um domínio divino. Ele pode responder orações e receber âncoras, e fortalecer-se através daqueles, né, que o seguem. De ficar mais forte. Um Bispo da Guerra não luta sozinho. Ele transforma pessoas em armas e exércitos em extensão da sua própria vontade e batalhas. Ó, aqui já tá uma coisa já bem maneira. Um Bispo da Guerra, eu acho que ele consegue rivalizar com qualquer sequência, galera, e eu quero que vocês me convençam do contrário. Porque se ele subir aquela névoa e colocar o Beyonder lá dentro, como que o cara vai sair? Fala pra mim, Então, como que ele vai utilizar os poderes dele em plena forma ali, né? Na sequência 2, o sacerdote se torna uma calamidade natural. Ele se torna o bruxo do clima. E nesse ponto, o próprio mundo começa a responder à presença dele. A sua simples existência já altera o ambiente ao redor. Cara, O céu sabe o que é mais escurece, bizarro? os ventos... Esses caras não são nem os mais fortes. Tem os pilares. Cara, é muito... escalona demais, né? Pô, o nível imagina de um poder. pilar, mano. São 3 pilares, né? Mas, cara, imagina a força de um pilar. É algo, assim, inimaginável. Se sequência 0 já é super roubadaço de todos os caminhos, imagina então um pilar, mano, que tem, sei lá, o Clank tem 3, cara. Tem que Você tem fazer... três vídeo caminhos. assim, tudo que um pilar consegue fazer no mundo de Lord of Mystery. Sabe o que eu acho que seria da hora? É que eu não sei como que é como que funciona o... Como que ele fala? É Power Scaling, né? Eu queria ver em outras obras. Pegar uma obra Nossa, é parecida, muito difícil. uma obra parecida no nível de poder, algo que... Porque não adianta nada pegar isso aqui com Naruto. Tá ligado? Naruto vai tomar um pau, um cacete. Então, pega uma outra obra aí, eu não sei, sei lá, talvez Fate, não sei, tô chutando um anime aleatório, uma obra aleatória, pra tentar fazer, assim, o que esse personagem faria em outro universo. Uhum. Então, o que esse personagem aqui da sequência 0 faria em Fate e Stay Night, sei lá. E aí mostra se ele fosse o vilão de Stay Night. O que precisariam fazer pra conseguir, talvez, derrotar esse personagem. Uhum. Eu acho que seria muito interessante, mas aí teria que estudar muito, analisar os poderes, analisar os personagens, analisar 2 obras pra fazer um vídeo assim. Mas eu acho que seria muito interessante esse estilo de vídeo, tá? Fica até a ideia, se alguém quiser fazer, mano. Acho que ficaria muito foda. mudam,
tempestades surjam e a sensação de guerra começa a se espalhar. Os bruxos do clima possuem um carisma absurdo. As pessoas naturalmente sentem vontade de segui-los, confiar neles e lutar por eles, como se existisse algo que é inevitável em sua presença. Mas isso é apenas uma consequência secundária, porque a verdadeira essência dessa sequência é a autoridade sobre o clima. Os bruxos do clima Ele faz conseguem chover. controlar fenômenos atmosféricos em escala regional, tempestade, furacões, granizos, nevascas, névoas, raios, tsunamis. Tudo pode ser manipulado. Eles conseguem fazer o céu descarregar relâmpagos gigantescos que conectam os céus à terra, como árvores divinas branca-prateadas. Eles podem criar tempestades capazes de inundar cidades inteiras e invocar furacões que levantem ondas gigantescas do mar, e até desencadear catástrofes indiretas como terremotos e meteoros, manipulando cuidadosamente fenômenos climáticos. Da hora. Cara, interessante como essa sequência, Só destruição, nessa né? parte, Mas da hora. ela bate de frente com o tirano, né? Então, assim, eu acredito que a autoridade do tirano sobre essas mesmas... esses mesmos conceitos de clima, né? Seja maior, tá? Eu não acredito que a força de um bruxo do clima seja maior do que um deus do raio, sabe? O clima é o caos. Um pequeno fator pode gerar uma destruição gigantesca, e os bruxos do clima entendem isso perfeitamente. Eles conseguem compartilhar sua autoridade climática com milhares de soldados ao mesmo tempo, criando reações em cadeias devastadoras. O simples bater de uma asa de borboleta pode acabar virando um furacão, mas nas Efeito mãos do borboleta. bruxo do clima, isso pode deixar de ser uma metáfora. Seu domínio sobre o fogo também alcança um nível monstruoso. As chamas agora brilham em tons de violeta, extremamente quente e extremamente Bonito, né? destrutivas. Eles conseguem transformar o campo de batalha inteiro em um mar de fogo. O último vai ser o quê? Chamas preta? flamejantes, bandos gigantescos de corvos de fogo, criar explosões mais poderosas do que canhões principais de uma frota inteira. As suas transformações em chama também evoluem absurdamente. Agora, eles podem tomar o fluxo de fogo, lançar lanças flamejantes ou meteoros vivos, movendo-se na velocidade de até 4 ou 5 mil km por hora. Caraca, é muito rápido isso, cara. E nesse ponto, eles literalmente atravessam o céu como catástrofes. Enquanto isso, as suas outras habilidades ainda continuam evoluindo. A sua investigação de fraqueza se torna tão absurda que eles conseguem encontrar vulnerabilidade até em avatares, substitutos e manifestações espirituais. Seu poder de extermínio aumenta em níveis aterrorizantes também, tá, galera? A sua galvanização já não é apenas aço físico, mas algo próximo do simbolismo do aço, uma resistência quase absurda. A sua cadeia de comando evolui a outro patamar. Agora eles podem usar poderes emprestados de seu exército de maneira completamente novas, e até descer diretamente seus subordinados através da oração deles. A sua névoa de guerra se torna tão poderosa que começa a afetar até o agora mundo ele não tá mais no mundo físico, né? É, mundo astral. Agora não é possível mais ele ir pro mundo físico, né? Não, acho que é assim, não é? Eu não lembro direito como funciona, mas tem um ponto que você não consegue mais, né? Acho que você não dá mais pra ficar no mundo físico. Achei que até nível 0 dava. Você não dá. Você tá tão forte que você tem que ir pro mundo Sério? espiritual, astral. Qual dos dois? Eu sempre Eu confundo. achei que você Eu só, acho que astral, tipo, né? meio que ficava uma porta aberta, digamos assim, que você podia ir e voltar. É como se é como se um corpo humano não aguentasse a sua Caramba. força. O sequência 0 lá pro mundo astral pra proteger a barreira. Ah, não é que eles não podem ficar, então. Até o 0 pode. Ah, então tá. Eles precisam ficar no mundo astral, basicamente. E será que, tipo, todas as sequências vai aparecer um personagem, pelo menos, na obra? Ou será que algumas vão ser só citadas Tomara que sim, existe? senão seria uma... Um Seria desperdício. um desperdício de poderes, né? astral. Mas talvez o aspecto mais aterrorizante seja a sua forma de criatura mítica. O bruxo do clima se transforma em um gigante da calamidade completo dessa vez. Um enorme esqueleto metálico envolto por majestosas chamas roxas, cercado por símbolos de desastres naturais.
Apenas hora. olhar para a criatura já é perigoso. A própria presença dela faz guerras, massacres Caralho. e fenômenos climáticos extremos se tornarem mais possíveis. Como se o mundo inteiro começasse lentamente a entrar em colapso apenas porque ela existe. E nesse ponto do caminho, o sacerdote não é mais um homem, né? Esquece, não é mais, já deixou. Agora já é um anjo, né? E ele já é uma calamidade, um deus da guerra andando sobre a terra. Cara, agora eu vou falar pra você, eu achava que o caminho da Torre Branca era muito quebrado, mas o caminho do sacerdote vermelho, a partir da sequência 4, 3 e 2, A Torre Branca é outro nível pra mim, quebrado mano. também. Eu vou falar pra você que eu fico em dúvida pra saber qual é mais quebrado agora. Na minha opinião, o da Torre Branca é muito mais roubado. Pra ver o nível de destruição que um sacerdote vermelho consegue, o que um bispo da guerra consegue, é muito absurdo, pô. É muito absurdo. É uma coisa assim, níveis calamidade cósmica já. Você achou o bruxo do clima apelão? Espera até você ver o Conquistador, que é a sequência 1. Caraca, Conquistador é Ele foda. passa a representar a dominação absoluta. Nesse ponto, o conceito de vencer ganha um significado completamente diferente, porque um conquistador não derrota apenas corpos, ele conquista mente, espírito, vontade e, o mais importante, existência, cara. A principal autoridade dessa sequência é justamente a conquista. O simples desejo de submissão pode ser só deixa eu falar uma coisa dentro... antes. Beleza, todos esses são muito roubados, né? Só que a gente tá esquecendo uma coisa. E o caminho do erro? Que simplesmente rouba poderes. Rouba qualquer coisa que ele quiser. Cara, mas deve ter um porém. Não acho que tem um porém. Será? Eu acho que tem outros personagens que devem ter coisas pra evitar isso. Mas Aquele passado que a gente viu tinha, lembra? Ele era counter do erro. Só que assim, o que eu tô querendo dizer é que não é assim, é impossível o erro roubar algo de mim. Tá ligado? O mínimo deslize que você der, ele vai conseguir roubar. Seja os seus poderes, seja o, sei lá, tudo que você conhece sobre poderes e informações. Imagina se o erro rouba as informações da Torre Branca. O quão roubado ele seria? Então, mas eu não acho que isso funciona pra todo mundo. Eu não acho que o erro consegue roubar de todo mundo, independente do caminho. Eu acho que tem caminhos que ele não consegue. Entendi. Dual. O prota do segundo livro desse caminho, o inimigo começa a querer obedecer, querer se render, querer servir, até que finalmente a sua mente, corpo e espírito sejam completamente dominados. E quando isso acontece, a lealdade ao conquistador se torna eterna. Não importa se o alvo é humano, monstruoso, consciente ou instável, tudo pode ser conquistado. Caraca, que foda isso, hein? O mais assustador é que não existe limite para quantos alvos ele consegue subjugar ao mesmo tempo. Imagine um ser capaz de transformar milhares ou milhões em extensões da sua própria vontade. E isso é apenas o começo, porque o Conquistador também possui uma habilidade absurda chamada transformar marionetes em soldados. Objetos inanimados podem ser conquistados e transformados em soldados reais. Terra, metal, chama, fragmentos. Tudo pode virar um exército. Uma pedra pode ganhar vida. Nossa. Uma chama pode se tornar um guerreiro. Qualquer coisa, Até os né? reflexos quebrados do mundo podem ser convertidos em soldados armados. E se os soldados forem preparados com características Beyonders, eles também poderão usar poderes sobrenaturais. Ou Imagina, seja, bora farmar aí. Conquistador, eu transformo uma literalmente pedra num soldado ele pode... e consigo fazer ela virar Beyonder? Então, mas será que ele consegue, tipo assim, tem que ser Beyonder do sacerdote vermelho? Ou pode ser qualquer outro tipo de poder? Exemplo, pode ser um do caminho do vidente. Eu acho que aí ele pode escolhe ser... o outro do caminho da porta, lá do aprendiz. Pode ser qualquer poder, porque lembra que ele pode compartilhar os poderes dele e pegar poder dos outros também? Porque se ele consegue criar pessoas, vamos chamar de pessoas, né? Não sei se é literalmente pessoas ou é monstros, enfim. Se ele consegue criar seres, mais fácil, que conseguem pegar poderes Beyonders e qualquer poder Beyonder, ele consegue futuramente pegar poderes desses seres, ele consegue utilizar poderes de outros caminhos. É como se, vamos supor que ele consiga todos os caminhos, assim, tem o exército dele lá,
todo mundo lá, de todos os caminhos que a gente conhece, no mínimo não, mas na sequência 4. Vai. Todos os caminhos na sequência 4. Ele tá lutando contra alguém. Ele vou pegar poder emprestado. E ele pega todos os caminhos. Todos os poderes daquele caminho. Da sequência 4. Do aprendiz. Do louco. É roubado. Cara, pensando desta forma, com este nível de poder, dá pra ele ser o mais forte de todos. Se ele fizer exatamente isso que eu falei. Claro, deve ter um porém, né? Deve ter um... deve ser muito difícil fazer com que todos os seres ali do exército dele, todos não, mas pelo menos um consiga nível 4. Porque são quantos? São 9? Não. 9 é a sequência. Você lembra quantos caminhos? São 22, né? 22 Então imagina caminhos. 22 seres, sequência 4. 21, porque ele já vai ser um super roubadão, então não precisa de sacerdote vermelho. E como que esses seres que ele mesmo cria, é tipo um fantoche, não tem personalidade própria? Ele falou, acho que segue ele, né? Tipo, ele é o meu rei, sei lá, alguma coisa assim. Instantaneamente. Mas nessa sequência, as coisas ainda vão além disso. A autoridade de reunião também evolui para outro nível. E agora, o poder do exército alcança uma escala suficiente, sofre uma transformação qualitativa. O resultado pode rivalizar com ataques de uma singularidade ativada. E através das habilidades de um comandante de guerra, o conquistador consegue formar equipes gigantescas. Acabei de pensar num counter porque eu falei. Talvez ele enlouquecesse. Não, existe essa possibilidade. Quase certeza que ele enlouqueceria. Tudo bem, ele é um sequência... Supondo que ele seja um sequência 0. E ele faça isso, a chance de ele enlouquecer é muito grande. Ele vai estar pegando todos os caminhos num corpo só. Ninguém nunca fez isso. Será? Eu acho que, por mais que os outros caminhos ali seria sequência 4, eu acho que ele enlouqueceria. Acho que é impossível. Em um raio de 50 quilômetros, compartilhando poderes, espiritualidade, habilidades Beyonders, vantagens sobrenaturais, com todos os aliados simultaneamente, cara. Nossa senhora. Isso é muito absurdo, cara. Esquece Torre Branca, não tem como, cara. Não tem como ganhar desse cara. Olha isso, cara. O cara consegue criar exército de 50 quilômetros. Pô, tá maluco. O exército inteiro se torna uma extensão do próprio conquistador. Então, vem a verdadeira personificação da destruição. A habilidade de extermínio também evolui para a temida Lança da Destruição. Agora, não importa mais acertar pontos fracos. Cada golpe já carrega uma destruição absoluta. Pode aniquilar áreas inteiras, destruir clones, projeções e substitutos, transmitindo dano diretamente para o corpo verdadeiro. Olha o terror do Amon aí. Nossa, o Amon tomaria no amigo. cu demais. E caso acerte a verdadeira fraqueza do alvo, a morte é praticamente inevitável. Seu domínio sobre o fogo Não e adianta o aço nada esse papo de também meu alcança níveis ratar tá monstruosos. suave. Então, Nem As sou chamas eu. agora Já queimam era. em um violeta puro. Elas conseguem criar armaduras negras comparáveis às defesas das existências angelicais supremas. Criar tronos gigantescos de armas e fogo negro. E aço negro também. E condensar a névoa em lanças capazes de destruir montanhas. E talvez o aspecto que seja Cara, mais que assustador caminho de forte, tudo, meu cara, Jesus amado. Eu que tenho não é medo só desse caminho, poder mas não é que eu teria medo, eu tenho medo. é a presença. a gente sempre Quando começa um assim, conquistador né? aparece, No os começo do próprios vídeo a gente não acha instintos tão forte. dos seres ao Depois- redor começam a dizer, não resista. Porque diante Mas aqui ele tem um deles, exército, a guerra né? já terminou. E a vitória pertence ao sacerdote vermelho. A gente consegue ver claramente Não é como se assim, tivesse só medo uma dele. É inspiração dele em e do Ares, exército né? dele. O deus da guerra grego. Cara, muito absurdo isso, cara. Essa capacidade de conquistar, capacidade da insta-kill é muito absurda essa sequência. É muito forte, cara, muito forte. O que me faz ter mais vontade de continuar Círculo da Inevitabilidade pra ver o Lumion alcançar essa sequência e ver como ele vai usar Nossa, deu isso. spoiler pra nós, Como ele vai cara. usar isso, já que ele é um Já tinham protagonista falado muito no mais chat. Então, combativo zero spoiler pra do que o nós. Klein, né? 40 Ia vezes. contar aqui. Na Opa! sequência, ele é um protagonista muito mais combativo do que o Klein, né? Tá. Achei que ele falou que era um Na personagem sequência melhor que o zero, Klein. Eu falei, no sério? pódio absoluto das sequências mais destrutivas de Lord of Mysteries, finalmente a gente chegou no Sacerdote Vermelho.
o verdadeiro deus da O guerra, Zero. o ser que transforma conflitos, destruição, conquista e calamidade em parte da sua própria existência. A sequência 0 recebe o nome de Sacerdote Vermelho, e esse nome Os possui um designers significado profundo. dele é O muito vermelho pica. representa a guerra, o sangue, o caos e a destruição, enquanto o sacerdote representa o ritual da força, aquele que conduz batalhas como cerimônias divinas. E nesse ponto, o Beyonder não é apenas uma entidade poderosa, ele se torna um conceito vivo e a própria personificação da guerra absoluta. E um deus completo dessa vez, né? Uma das autoridades centrais do Sacerdote Vermelho é a conquista, mas agora ela alcança níveis inimagináveis. O Sacerdote Vermelho pode conquistar não apenas pessoas, mas territórios, exércitos, civilizações e até conceitos abstratos. Qualquer ser vivo que entre no reino divino sem proteção adequada se torna instantaneamente um soldado dele, Nossa. sem resistência e sem Nem escolha. precisa A ele simples pedir. aura simplesmente. de conquista do Sacerdote Vermelho é tão esmagadora que até as verdadeiras divindades podem involuntariamente abaixar a cabeça diante dele. Mas o aspecto mais né? aterrorizante é que a conquista pode teoricamente levar à onisciência e à onipotência. Olha onde a gente está chegando já, hein? Por quê? Ao Meu conquistar Deus algo, do o céu, só Sacerdote piora. Vermelho pode utilizar as suas capacidades. Imagina um ser capaz de dominar deuses. Galera, a gente tá falando de uma sequência que domina outros deuses. Não é outros Beyonders de sequências altas. São outros deuses. A conversa aqui é totalmente diferente e absurda. E aí ele utiliza suas autoridades como se fossem suas próprias. E isso ainda é apenas uma parte do poder do Sequência Zero. A autoridade da tem guerra mais? permite algo ainda mais absurdo. Precisa de mais? O Vamos ser Sacerdote sinceros. Vermelho não Não, precisa iniciar uma guerra. A sua simples presença pode fazer guerras nascerem. O ódio, a violência, massacres e conflitos, tudo pode surgir apenas porque ele Flávia, acorda. Tô acordada. Você fechou os olhos? Não, Aparentemente falaram que sim. eu não fechei. Você acredita no Gustavo? Acredita. Eu não acredito. Isso que dá ficar 3 horas editando um vídeo. violência, massacres e conflitos, tudo pode surgir apenas porque ele existe. 3 horas E ele editando um vídeo controla de a 1 minuto. intensidade, a escala e a natureza dessa guerra. Mas então vem a autoridade mais assustadora de todas, a destruição. No mais alto nível, o Sacerdote Vermelho possui poder o suficiente para destruir um planeta inteiro. E no nível mais baixo, ele ainda é capaz de matar verdadeiras divindades. O simples cerrar do seu punho pode fazer o espaço-tempo colapsar, o vazio se partir, a realidade se rachar. Meu Deus E do aqueles céu. destruídos por sua autoridade não podem ser ressuscitados normalmente, Cara, porque enfrentam algo muito pior que a morte. Eles enfrentam a extinção. E aí sim, a destruição possui formas menores também. As chamas do Sacerdote Vermelho queimam tudo até virar cinza, sem forma, sem limite e sem misericórdia. Através da autoridade do desastre, ele se torna fazendo um jus mestre ao de nome. calamidades, guerras, fenômenos extremos e massacres, colapsos. Tudo pode ser manipulado. Existe algo ainda mais perigoso em tudo isso. O Sacerdote Vermelho é um verdadeiro sacerdote das forças cósmicas. E através da autoridade do sacrifício, ele consegue interferir em rituais dentro de sistemas estelares inteiros, pedir poder a Sephiroths, invocar projeções e até negociar com grandes antigos. Mas todo esse poder possui um preço: a corrupção. É. Porque no universo Você de tá Lord subindo of muito. Mysteries, Mano, quanto negociar com maior grandes o antigos é de poder, fuder. mais próximo alguém está da loucura. Esse é o detalhe mais estranho dessa sequência. Que talvez seja até o seu charme, né? O Sacerdote Vermelho é descrito como o homem mais carismático da existência. Caralho. Qualquer criatura que o contemple será afetada. Alguns desejarão servi-lo e outros desejarão possuí-lo. Oxi. E muitos simplesmente desejarão matá-lo imediatamente, porque a sua presença desperta submissão, admiração, inveja, obsessão e ódio ao mesmo tempo. É o belo de forma sobrenatural, avassaladora, quase que impossível de suportar. E por fim, existe a sua autoridade sobre a masculinidade. Como a representação máxima da energia masculina do Criador original,
ele se torna o macho supremo da Macho existência. supremo. É o grande Shed, ele. Um símbolo absoluto de força, domínio, fertilidade e imposição. Fertilidade. Nesse ponto, o sacerdote Fala do vermelho não é homem. apenas um deus. Ele é a própria encarnação da guerra. O fogo que transforma civilizações em cinzas e o conquistador diante de qual até deuses abaixam a cabeça. Se eu tivesse que falar quem que calamidade o cara lá anuncia fodão, o o fim criador de tudo. do mundo de Galera, Lorde aqui aí, eu bato o martelo. ele seria o mais parecido. Ninguém sola o sacerdote vermelho. Ele Como é assim? insolável. Pronto. Quero que vocês me refutem Tipo, nos ele chega mais comentários. perto, eu tô falando. De Torre quem? Branca era forte, mas sacerdote vermelho não tem pra ninguém. O bicho Ah, não, é tem muito os pilares forte, ainda, muito né? apelão. Ele hipnotiza todo mundo, ele não vai morrer rápido, ele vai ter tempo pra fazer isso. É uma coisa assim de outro Esqueci dos nível. pilares. Se você ficou até o final, comenta aí, fala o que você achou do vídeo. A sua opinião é muito importante pra mim. Curte o vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, galera. Ajuda muito. Meu Deus, o e os canal, pilares é beleza? mais forte que ele. Se você quiser uma prioridade ali pra sugerir temas, manda um valeu, um super valeu lá, R$1, R$2, sei lá, o quanto vocês quiserem mandar. Fala o tema, eu vou priorizar quem mandar um super valeu. Ah, não tenho dinheiro, não tem problema. Manda aí o seu Já pensou se o Odin fizesse esse papo aí de vou colocar Pagar no e um fazer personagem... uma hora vai sair Hã? vídeo, beleza? Imagina, tipo, Eu sou o Odin você e a poder gente fica pra um próximo pagar vídeo. e Valeu, ele fazer falou. um vídeo específico que Ah, você pedir. pagando um valor aí, ele faz, com certeza. Ah, É, com certeza. Eu ia falar, tipo assim, o Odin poderia muito criar uma saga no canal dele. Tipo, Caminho do Sacerdote Vermelho, né, 0 ali, Versus- contra um outro personagem muito roubado. aham. Ou contra um universo inteiro. Sei lá, contra o universo inteiro de Naruto. Contra o universo inteiro de Dragon Ball, não sei, tô só supondo aqui. Obras. Aham. E aí, se daria pra dar conta. Ou sei lá, já que... Um Death Vamos Battle. supor que Dragon Ball é muito roubado o nível de poder. Então pega um pilar. Pega um pilar ali contra um universo inteiro. Será? Cara, eu acho que... Eu não sei se tem outras obras com um nível de poder tão bizarro assim igual o Lorde, viu? Eu sou bem leigo nisso. Será que Dragon Ball não supera? Porque o povo sempre fala que Dragon Ball é muito foda, que não sei o que é. Sei Zeno. lá, que o Zeno deleta a gente. Mas o Zeno nem é o mais forte, aparentemente. Então, enfim. Cara, vídeo muito bom. Lembrando, rapaziada, que o canal do Jim Geek tá aqui na descrição, tá? Quem quiser lá apoiar ele, por gentileza. E vão na lojinha E dele, lembrando usem que nosso cupom, a gente tá tá? com parceria com a Jin agora, então... Santoriu. Santoriu. Apenas. Só Usem Santoriu. nosso cupom, comprem lá, deem um apoio. A gente sabe que é difícil. É difícil o YouTube no começo, então vão lá apoiar, tá? Cara, mas olha, eu tenho que concordar com o Jin nesse final desse vídeo, mano. Eu acho que esse é o caminho mais roubado de Lord of Misters. Eu acho que ele Não consegue sei. superar o da torre. Eu Porque- senti que o passado, o último que a gente viu, era mais roubado que esse. Pô, eu não acho não, vida. Porque, pra você ter noção, o que eu senti vendo esse vídeo é que ele consegue ser tão roubado, mas tão roubado, que se ele não tomar cuidado, ele vai ficar doido, vai ficar Uhum. maluco por tanto poder. Pô, o cara conseguir, como é que ele falou? Conseguir não conversar, mas conseguir negociar com grandes antigos. E também o fato de que, igual eu falei, dá pra ele pegar o exército dele e falar assim, ó, cada um junta aí 21 soldados, eu quero que vocês cheguem na sequência 4. Uhum. Sequência 3, vai, vamos sequência 3? Pum. Depois ele vai lutar, ele pega ali o poder de todo mundo da sequência 3. Como eu disse, eu acho que ele ficaria maluco, ele nem aguentaria tanto poder. Porque, na minha opinião, acho que isso já supera até um pilar. Ah, eu acho que Pra ser depende sincero. muito de personagem. Alguns personagens vão ter a mente mais intacta ali pra Uhum. conseguir seguir no caminho, e outros vão se perder antes. Então, o que ganharia? Como é que é o nome daquele pilar? O Antigo Deus Sol? Ou o Sacerdote Vermelho, né? Caminho 0. Com isso que eu falei, pegando 21 caminhos, sequência 3, Não, e pegando poderes. porra, coisa, né? Sequência 0 daí? Ou sequência além do O 0? quê? O... Sacerdote Vermelho? É. Não, supondo que ele seja acima do 0, né? Ah, daí ele ganha, né? É que só pode ter um 0, né? Nem daria pra fazer essa parada. Por quê? Porque o Antigo Deus Sol, um dos caminhos não é o Sacerdote Vermelho? Eu não sei. Eu não lembro quais são. Ah, não, mas aí é um dos 3 que só pode ter um? Eu acho que é Eu de acho que só- cada caminho. Não, então, cada
caminho só pode ter um acima do 0, não pode? Sim, cada caminho. E não dos 3 pra virar além, né? Então, não dá. Não, é isso que eu tô falando. Não daria pra ter 2 acima do 0. Aham. Não daria. Então, se já tem um pilar, não teria como ter ele, né? Não sei, Vitor. Porque o pilar. Você tá me confundindo. Não, é porque é que eu não sei. Eu não sei se tem algum pilar que usa o sacerdote vermelho. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Porque são 3 pilares. Um desses 3 tem esse caminho? Na combinação? Isso que eu queria saber. Eu não faço ideia. O sol é tirano, sol, torre branca, enforcado e visionário. Nossa, é muito, né? Então, é isso que eu queria saber. Agora pega o sol contra o sacerdote E no caso, vermelho fazendo aquela parada que eu falei. Quem ganharia? o Sol consegue usar o poder de todos esses. Consegue. O Sol ganha. Consegue, além de usar não só o poder, mas todos eles no 0. Aham. Na verdade, acho ganha. que não precisa ser 0, né? Pode ser 1, eu acho. Porra, ele tem torre branca. Ele ganha. Tá, mas aí, isso que eu tô querendo dizer. Imagina, todos esses caminhos aí, no 0 ou 1, eu não lembro, contra o sacerdote no acima do 0, com 21 caminhos na sequência 3. Eu acho. São 22 caminhos, um apenas acima do 0 e 21 no 3, contra o Sol, com todos no 1 ou no 0, não sei como funciona daí. Eu acho que o Sol ganha. Quem ganharia? Eis a questão. Eu acho que o Fica mundo aí. acabaria, né? Fica aí a pergunta pra vocês. O Sol era pilar, não, ele ganha. Então o fato dele ser um pilar já ganha. Não é porque ele tem mais caminhos, Ele era pilar, mas ele foi derrotado, não foi? Por isso que tem, mas foi tem o porque antigo ele quis, né? e tem o novo. Não, foi porque ele quis que a gente descobre depois. Mas no começo a gente acredita que ele realmente foi derrotado. Porque a gente fala, meu Deus, como? Mas só aceitamos, né? Depois a gente entende que porque ele quis. Senão, se ele não quisesse, ele não seria. Será? Mas ele tinha que fazer aquilo, né? Senão ia dar merda. Cara, enfim, mano, é muita maluquice, porque é um nível de poder absurdo. O Lord of Mist tem um negócio sinistro, muita coisa pra entender. Sério, a gente fica fazendo teorias e. Enfim. Tem mais, acho que 2 vídeos patrocinados do Odin, tá? Aí, então, muito obrigado, por sinal, né, o patrocinador desse vídeo, que foi o Zagrel. E lembrando, o canal do Odin na descrição, a loja também eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. E se você também quiser patrocinar algum vídeo, tem um incentive. E você pode se tornar membro aqui do canal, porque membros têm acesso antecipado. Isso aí. Uma coisa? Não. Então tamo junto, é nóis e bye. E tchau.